bem-vindas e bem-vindos a mais um Disque Tarô, online pela rádio Paranormal.plus, sábados às 22 e pela rádio Soulcast, domingo às 22h30. E também você pode assistir a gente, ouvir a gente no nosso canal do YouTube a qualquer momento que você quiser, aí na sua casa. Eu sou a Alice Nation. E eu sou a Cici Lima. E hoje a gente tem uma convidada muito mais que especial aqui conosco para batermos um papinho a respeito de empoderamento feminino e luto. Bem-vinda, Alessandra dos Anjos! Muito obrigada! É um prazer estar com essas duas pessoas incríveis que eu tenho grande admiração e estou muito honrada de estar com vocês. Maravilhosa! Bom, a gente agradece. É isso, né? A gente fica feliz quando temos convidades para tricotar aqui com a gente. Então, só falando um pouquinho sobre a Alê, porque eu chamo de Alê, né? Para vocês, Alessandra, mas para mim é Alê, desculpa, tá? Porque eu tenho um grau de intimidade. Então, a Alessandra, ela é psicóloga, né? Psicóloga e psicanalista. Mas eu gostaria que ela mesma se apresentasse, que ela se autodescrevesse, para poder contar pra gente e a gente já mergulhar nessa temática que muito me interessa. Mas antes, antes, a gente não pode esquecer da nossa cartinha da semana. É o que eu tô esperando. Misericórdia, bora pra nossa cartinha de milhões. Porque sem ela, né, gente, sem o nosso direcionamento da semana, não funúncia. Não dá. Tem que fununciar, então vamos lá, né? Bora. Adivinha quem saiu? A torre. Não. Yansan. É quase uma torre. Parei, minha mãe. Quase uma torre, mas não é uma torre. Eu falo que quando vem a energia de Yansan, a gente já sabe que a energia da semana ela vem bastante badalada, mas ela vem muito com o sentido de ajustes, né? Então, Yansan, ela ensina pra gente que o vento não domina nada, a gente que controla ele, né? Então, ela ensina justamente essa sutileza e essa inteligência emocional sobre o próprio empoderamento. Então, vamos falar sobre empoderamento, já veio Yansan, que é o lacre já se manifestou. É bem isso, né? Quer ser empoderada, veste o arquétipo de Yansan, que tá tudo certo. E aí ela traz justamente essa consciência e essa energia de saber aquilo que se faz, né? Saber aquilo que se quer. Então, Yansan, ela tem certeza, ela não entra numa guerra para perder. Ela é muito astuta, ela é muito precisa. E ela tem um controle emocional muito grande, porque horas ela é uma búfala, né? Então, ela tem a característica da força, né? Do instinto, enfim. Ora, ela é uma borboleta. Então, ela já mostra totalmente essa sutileza e essa transformação. Então, para nossa semana que a gente tenha a percepção dessa transformação e da sutileza, né, das ações. Que a gente perceba quando que é o momento de ser búfala, ou seja, gastar uma energia um pouco mais densa, né, um pouco mais enérgica mesmo, para, né, conquistar, para resolver alguma coisa. E quando que a gente tem que ser a borboleta, né, apenas voar em rumo à nossa liberdade, deixar aí as coisas que não agregam valor e a gente, seguir em frente. Então esse é o nosso conselho para a semana, que você seja igual Yansan, empoderada, mestra, dona da própria vida, controla o vento e não é o vento que controla você, hein? Ó o babado. Tá, meu amor. É para isso que a gente vem aqui. E é o que temos para hoje. É o que temos. O búfalo ou borboleta. Vamos seguindo a semana. Saiba dosar aí, pois é, na sua semana. Agora sim, Alessandra. Agora já eu sou a Alessandra. Vai acontecer na nossa semana. Agora, mais uma vez, bem-vinda aqui. Muito obrigada. E, Cici, agora que você já deu aquela pequena introduçãozinha, vou pedir para a Alessandra se apresentar, então. Eu sou a Alessandra dos Anjos, sou psicóloga, sou psicanalista, sou taróloga também, né, e oraculista.
Eu trabalho no processo emocional ligado ao luto, às perdas e às grandes mudanças da vida, né? Esse é o meu trabalho. E a minha abordagem é integrada à psicologia clínica e à linguagem simbólica, por tudo que a gente passa na vida, as coisas que doem, o luto que a gente passa, né? Quando a gente fala em luto, as pessoas sempre conectam a morte, a perda de alguém. E, na verdade, o luto, ele é diário. A gente, além da perda de pessoas, a gente também perde sonhos, a gente muda de país, qual é o meu caso, a gente tem decepções em relacionamentos afetivos, relacionamentos profissionais e perdas de todos os sentidos. Tudo isso é um processo de luto, principalmente quando a gente fala em empoderamento. O empoderamento, ele também está ligado ao luto, porque para te ser empoderada, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas e dizer não para outras. E às vezes isso dói muito e as pessoas ficam naquela coisa que se empoderar é ser forte. E empoderamento é consciência. Isso é profundo, né? Disse tudo. Já começou assim no Hadouken, eu vou falar, né? Aí eu com minhas... com meus Dragon Ball Z, daqui a pouco baixo o Cavaleiro do Zodíaco aqui, mas é muito legal a gente perceber a densidade de algumas temáticas, né? E muita gente corre disso, corre de falar sobre luto, corre de falar sobre empoderamento, ainda mais que a gente vem numa onda de feminicídio muito grande, né, no nosso país. E Ale, conta um pouquinho, você disse que tá fora do país, que você sofreu um luto, e de onde você é? Na verdade, eu sou cigana, eu sou de vários lugares. Hoje, no momento, eu estou na França, mas na próxima semana eu tô indo para a clínica que eu tenho e trabalho como na Espanha. Depois, daqui a uns 20 dias, eu vou para a Inglaterra, depois retorno para a França, e assim com a minha humanidade. Ela é viajada, gente, entendeu? Mas onde você nasceu? Eu sou brasileira, nasci no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, com muito orgulho, apegada às tradições. Quando eu vim para o exterior, a convite, eu vim para fazer um mestrado em psicologia na Faculdade de Málaga, e vim a convite da minha tia, onde eu conheci meu esposo na Espanha. Hoje em dia a gente tem esse trâmite de ficar viajando e ele a disponibilidade de viajar para vários países. E isso é uma coisa muito legal e muito importante, porque eu sou uma mulher negra, eu tenho 53 anos, eu posso conversar, que eu temos essa intimidade. A Alice eu estou conhecendo agora, que está sendo um prazer. Mas a gente, quando vem de uma comunidade pobre e é negra, mulher, e eu ainda tenho o acréscimo porque eu sou negra, mulher, latina, e ainda tem todo esse estereótipo da mulher latina, independente se é loira, se ela é caucasiana, não interessa. Chegou na Europa, tu é latina. E tu sendo latina, tu tem o estereótipo de ser bruxa ou feiticeira ou uma pessoa do job, né? Então tem todo esse estereótipo. E aí tu sofre, porque tu tá saindo da tua casa, tu tá saindo do teu país, tu tá falando outra língua, tu tá falando outro idioma, outra cultura que é muito forte, e tem que se impor de todas as formas, te colocar, te posicionar. E isso é um luto, porque tu deixa toda a tua cultura para se adaptar a outra cultura, para viver uma outra vida, que é uma outra vida que tu começa. E isso dói, porque não é só o status de tu estar morando no exterior, é como tu tá morando, é com quem tu tá morando, e a forma que tu tá encarando esse momento da tua vida. Por isso que eu sempre digo que luto, ele é mais parecido com ondas do que degraus. As pessoas colocam o luto de forma como
Kübler-Ross, que é um autor, ele fez o movimento emocional falando sobre a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, a aceitação, e colocou isso em degraus. E o luto não é assim. O luto, ele vem em ondas, ele não é periódico, ele vem de várias formas. E hoje em dia a gente que vive nessa correria diária de tu ser, tu não consegue vivenciar o luto, tu não consegue vivenciar o empoderamento. Porque tu fica naquela fase, eu tenho que ser forte, eu tenho que abraçar a minha dor, mas eu também tenho que ser, eu não tenho tempo para chorar, eu não tenho tempo para me curtir, eu não tenho tempo para me ver, eu não tenho tempo para respeitar o meu processo e colocar esse processo de forma ordenada para que eu possa vivenciar ele cada dia de cada forma. Tu tem que ser tudo ao mesmo tempo em questão de minutos. E isso é um momento que tu fica perdida e essa emoção vem dentro de ti. Se tu não trabalha ela, se tu não conversa com alguém, se tu não é resiliente com alguém, se tu não é empático com alguém, tu fica pensando, tu sofre de ansiedade, tu sofre de depressão, aí vem várias outras questões psicossomáticas que aparecem no teu corpo. E dessa forma, fala, meu anjo. Pode continuar. E essa forma aí, como tu não consegue exteriorizar isso, aí tu começa a entrar em processos de relacionamentos que não te levam a nada, que te levam a um processo cíclico de repetir relacionamentos que te machucam, que não te levam a lugar nenhum, ou tu fica parada e não consegue dar andamento àquele projeto porque tu não conseguiu terminar aquele processo que tu fez e não consegue viver o luto de ter acabado aquela expectativa ou aquele processo, aquela dor, e isso vai gerando uma bola de neve. Só para eu entender aqui, então, o que você está querendo dizer é que o luto é algo intrínseco na nossa vida, que ele não aparece vez ou outra, ele está sempre permeando aí a nossa consciência, a nossa vida e tal. E o luto é sempre uma perda de algo, é isso? É isso que caracteriza o luto. É porque é o que eu tinha comentado no início. O luto, ele sempre se mostra. A gente, quando fala em luto, tu sempre conecta com perda. E a Aham. gente perde diariamente. Mas a maioria das pessoas, quando fala em luto, é porque eu perdi alguém que eu amo muito, ou A alguém que morte faz física, parte né? da minha vida. E isso é diário, porque pessoas entram e saem da tua vida. Uhum. Né? É amigos, é parente, e a morte existe desde que o mundo é mundo, desde que a gente se reconhece como pessoa. Tu sai da morte da infância, a morte da adolescência, entrando na idade madura, isso são processos que também são tratados como luto. Eu me separei, eu estou passando por um luto, e às vezes um luto muito difícil, porque a mulher sai da casa da família, principalmente mulheres que têm baixa renda, que ainda não se consideram empoderadas, entre aspas, de ter a sua Independência, né? independência. Obrigado. Tem gente que tem hora que palavras vai embora. A sua independência financeira, a sua independência, né? E eu não estou falando só de mulheres, mas eu estou falando de todos os gêneros, principalmente pessoas que estão passando por transições, que estão deixando para entrar em outro corpo, mesmo tendo a consciência, mas o processo de trocar de gênero é muito duro e muito complicado. E é um luto muito forte, porque tu tem que estar Uhum. batalhando com o teu luto interno e o luto da sociedade. E isso é uma dor muito complicada e muito difícil. Então, tudo é luto. Eu não estou dizendo que o luto é algo que a gente tem que normalizar, mas a gente tem que ter a consciência psíquica que ele existe dentro da gente. E muitas vezes, dentro dessa morte, dentro desse fechamento de ciclo, entra o empoderamento, que é o que eu questiono muito quando a pessoa vem fazer a primeira consulta comigo. Ah, quem tu é? Não tenho a mínima ideia.
O que que tu quer? O que que tu deseja para ti? Muita gente não sabe o que quer, onde está, o que deseja para si, o que prevê para o futuro, quais os sonhos, porque saiu de um relacionamento ou de um processo muito duro, muito difícil e não consegue organizar o seu emocional. E aí entra o meu trabalho, de se organizar como pessoa, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes, porque vem num processo de um processo físico muito difícil, de ter sofrido um abuso, ou ter sofrido como é que eu vou dizer? Não consegue negociar com ela mesma por ter passado por aquilo, se sente culpada e também não quer se mostrar vítima porque tem que se empoderar, porque a sociedade está te pedindo, tu não pode ficar assim. Então eu gosto muito quando eu vejo os memes da mulher. Aí eu tenho que chorar, eu preciso chorar 5 minutos, mas eu tenho que lavar a louça, eu tenho que passar a roupa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar posicionada para o meu chefe, porque eu não posso mostrar fraqueza, porque se eu mostro fraqueza, mostro a minha sensibilidade como mulher ou como ser humano, vai constar contra mim, vai ser pontuado contra mim. E na verdade não é. Tu está sendo somente humano. Você foi cirúrgica, Lê, de trazer isso, porque a gente vem numa onda aí da internet de que a pessoa ela tem que vibrar né, numa energia, num grau, sei lá, uma altitude, vamos colocar assim, e que você não pode sofrer, que você não pode olhar para isso, sabe? Mas uma das questões que o luto é tão subjetivo e para que você se cure é acolher os seus próprios sentimentos. É saber que a sua vida, sei lá, naquele momento tá uma bosta e que você vai ter que olhar para aquela bosta para saber o que você vai fazer com ela, né? Não adianta eu fingir tapar assim e falar, olha, você não existe, sai de cena aí, delete. Minha vida é um mar de flores, linda, maravilhosa, só sorriso, só close, né? E a gente tem visto muita gente propagando isso, né? Porque você tem que ter uma vibração tal, que você não pode pensar negativo, que você não pode olhar para sua dor, que acolher os seus sentimentos é como se fosse sinônimo de, sei lá, baixo astral. E a gente sabe que isso também tem um pouco a ver com racismo, porque as pessoas dizem muito que a pessoa que está em vulnerabilidade é karma, né? Karma é energia ruim, a culpa é da pessoa, né? Então a minha culpa de ser abusada, é minha culpa de estar na pobreza, é minha culpa de passar fome, porque eu não me movimento, eu não me esforço, enfim. Então tem várias falas problemáticas que, trazendo esse seu olhar real, que eu acho que é o importante é isso, a gente ter terapias reais. Não adianta eu falar pra pessoa, prometer, vou dizer, vou te curar em 5 minutos. Não existe cura em 5 minutos. Entendeu? É uma coisa que é bem real. Vibração é muito legal quando tu sabe quem tu é. Porque aí tu sabe aonde vibrar e como vibrar e vai utilizar essa vibração de uma forma positiva para ti. Né? Que é isso que eu digo. Eu trago a dor sem romantizar ela. Sim. Tu vai ter dor. Ah, mas eu não queria sentir dor. Sinto muito. Tu tá viva, vai sentir dor. E essa dor, ela vai te ajudar a potencializar aquilo que tem de melhor dentro de ti. Porque não existe dor sem frustração, sem tu saber sustentar aquilo que tá te doendo. Sem sustentar a pessoa que tu vai te transformar depois daquela dor. Então, não adianta eu dizer assim, eu não tenho dinheiro porque a culpa é do meu pai. Eu não tô vibrando da forma que o meu pai achou que eu deveria vibrar ou da forma que... Não existe isso. Karma é uma coisa que eu digo que é uma desculpa para colocar a minha culpa em outra coisa. Não existe, no meu ver, no meu entender, desculpa as pessoas que acreditam, mas eu não acredito em karma, eu acredito nas minhas responsabilidades. Eu vibrei ou eu decidi por aquilo, por isso que existe, por isso que eu trabalho com simbologias. O simbólico, ele te dá uma sustentação para te não pegar e achar que aquilo é dopamina, ou se aquilo foi porque eu estava com baixa testosterona, mesmo sendo mulher e não tendo muita testosterona, e não tendo testosterona às vezes.
dentro de mim para dar aquele up. Não, é a minha decisão. As consequências são minhas. Então o tarô traz isso. Os oráculos fazem tu olhar para a tua dor e para aquela tua perda de uma forma mais consciente e real. Eu vou ter que te interromper um pouquinho, Ale, porque a conversa tá muito boa aqui. Então a gente resolveu que a gente vai fazer uma segunda parte com a Ale. Então hoje vocês vão só ouvir essa primeira parte até aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre a abordagem da Ale, como ela trata esses temas, aí vocês escutam semana que vem, ou assistem semana que vem, na segunda parte deste programa. A gente pode fazer assim? Tranquilo. Podemos! Vamos lá. Bom, então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, né? A gente já vai deixar os nossos arrobas aqui. Ale, qual é o seu arroba, Ale? Quem quer te encontrar aqui? O meu Insta é alessandradosAnjos.pc. E eu tô mais no Instagram, eu ainda não tenho uma página, mas eu tô no Insta, pode me encontrar dessa forma e deixando um direct pra gente conversar, marcar um horário, ou fazer uma jogada de tarô pra ver como é que tá a minha dor, onde é que tá a minha dor, e bora lá, vai ser um prazer. E um prazer ter estado com vocês até esse momento, que é incrível, tá? Como pessoas tão incríveis. Gente, que amor! Né? Estamos amando ainda, porque vamos pro próximo. E você que tá em casa, não esqueça, toda semana tem caixinha no nosso Instagram, @Mistérios da Luz. Ou vocês podem mandar perguntas e sugestões também para a gente pelo e-mail 0800 disquetarô@gmail.com. Eu sou Alice Nation, você me encontra nas redes pelo @Alice Nation, Alice com 2 L's, Nation de nação em inglês. E você, Cici? É @Mistérios da Luz. Bora lá iluminar, hein, meu povo? Deixa sua perguntinha. Bora lá. Então, segunda parte, próxima semana. Beijocas! Beijo. Beijo, obrigada.